O Supremo Tribunal Federal condenou os 2 primeiros acusados dos ataques de 8 de janeiro. As penas variam entre 17 e 14 anos de prisão. Na parte da manhã, a sessão foi dedicada para finalizar a ação penal contra Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos. Ele foi condenado pela corte a 17 anos de prisão, 15 em regime fechado. Esse funcionário da Sabesp, ele participou em 8 de janeiro da invasão ao Congresso, com camiseta que pedia intervenção militar e fez vídeos no Senado. Ele foi considerado culpado por 5 crimes, inclusive por golpe de Estado. Aécio também foi condenado a pagamento de multa de cerca de R$44 mil e ressarcimento por dano moral coletivo de R$30 milhões, em conjunto com possíveis outros condenados no caso. Seguiram integralmente Alexandre de Moraes os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Bendita democracia, que permite que alguém que, mesmo nos odiando, pode, por garantia dos próprios juízes, vir e dizer a eles sobre isto que é a sua verdade. Numa ditadura isso não seria permitido, porque nós sabemos que nem há judiciário independente, nem há advocacia livre, nem há cidadania com direitos. O ministro Cristiano Zanin propôs um cálculo diferente da pena, de 15 anos de prisão. Já Luiz Roberto Barroso e André Mendonça votaram para condenar o réu por 4 crimes. Barroso absolveu Aécio Pereira por abolição violenta do Estado Democrático e Mendonça absolveu por golpe de Estado. Toda tentativa de golpe de Estado pressupõe e traz consigo uma tentativa também de abolição do Estado Democrático de Direito. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Cássio Nunes Marques foi o único a pedir condenação apenas por 2 crimes, dano qualificado e deterioração do patrimônio. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal marcou sessões extras para tratar de outras ações de acusados de participação nos ataques na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro desse ano. Embora sejam mais de 1.300 pessoas denunciadas pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, nesse episódio, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, tem pressa. Ela vai se aposentar nos próximos dias e quer deixar o exemplo de justiça nesses casos históricos. É que é a primeira vez que a Corte Brasileira julga civis por tentativa de golpe de Estado. E não foi mesmo um domingo no parque. 8 de janeiro de 2023 foi um domingo de devastação. O dia da infâmia, como o designo e designarei sempre. Um domingo de devastação do patrimônio físico e cultural do povo brasileiro. Uma devastação que foi perpetrada por uma turba que, com total desprezo pela coisa pública, invadiu esses prédios históricos da Praça dos Três Poderes, coração da capital do nosso país, e destruiu o que encontrou pela frente. Na parte da tarde, os ministros formaram maioria para condenar o segundo réu do grupo dos chamados executores. Tiago de Assis Matas, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar dentro do Palácio do Planalto. Segundo a PGR, ele participou ativamente para a destruição dos móveis e gritava pela deposição do governo eleito. Hoje, o advogado defendeu que Matar estava no local para se manifestar pacificamente e criticou o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. O ministro Moraes respondeu e disse que o advogado deu uma aula do que não fazer e que preparou um discursinho para postar em redes sociais. É patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem.
Moraes, que é relator do caso, votou para condenar Thiago Mattar a 14 anos de prisão pelos mesmos 5 crimes do primeiro caso. A maioria dos ministros concordou com o relator. Em seguida, os ministros começaram o julgamento de Matheus Lima Lázaro. Ele foi preso com um canivete, uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol e trocou mensagens falando que o Exército precisava entrar para quebrar tudo. Alexandre de Moraes voltou para condenar Matheus Lima de Carvalho Lázaro a uma pena de 17 anos de prisão também. Segundo o relator, esse caso seria ainda mais grave que os demais, uma vez que o réu já serviu como soldado por 1 ano no Exército. O ministro determinou 100 dias multa, equivalente a R$44 mil. O revisor do processo, Nunes Marques, defendeu a condenação por apenas 2 dos 5 crimes. Barroso votou pela condenação por 4 crimes e Zanin sugeriu uma pena de 15 anos. Fachin e Fux acompanharam o voto do relator na íntegra. Sendo assim, já há maioria para condenar o terceiro réu.